No Concílio de Trento, em 1545, a Igreja Católica enviou uma mensagem ao mundo ordenando que certas pinturas fossem queimadas, porque foram consideradas heresias e monstruosidades. Segundo a Igreja, essas pinturas aterrorizavam os fiéis, e ninguém poderia rezar diante de uma imagem tão perturbadora. A pintura de que estou falando é a Trindade, na qual Jesus é retratado com 3 faces, mas compartilhando um corpo. Esta pintura se tornou bastante controversa, à medida que diferentes artistas ao redor do mundo criaram suas próprias versões, e esse conceito se espalhou amplamente. Mas por que os artistas daquela época pintam Jesus dessa maneira? Qual é o significado de retratá-lo com rostos livres? No vídeo de hoje, tentarei responder essas perguntas e mostrar várias pinturas que a Igreja queria esconder de nós desde aquela época, mas, felizmente, elas foram preservadas até hoje. A representação da apresentação da Santíssima Trindade na arte cristã tem sido um assunto complexo e em evolução ao longo do tempo. O método mais antigo e ainda mais aceito hoje é por meio de uma figura geométrica como um triângulo. Essa representação foi feita usando círculos livres ou um triângulo com um olho no centro, como visto no manuscrito de Cotton de 1210, o primeiro documento a representar a Santíssima Trindade, através da arte. Mais tarde, a Trindade cristã começou a ser retratada de diferentes maneiras. Inicialmente, era representada como 3 anjos. Esta imagem, então, evoluiu para 3 pessoas idênticas. Eventualmente, uma dessas figuras foi substituída por uma pomba branca, distinguindo as 2 restantes como o Filho e o Pai. E, finalmente, se tornou a imagem de um único homem com 3 faces. Esta última representação é o foco deste vídeo, pois é a menos aceita pela Igreja, e foi procurada para ser apagada da história, queimando todas as pinturas que continham esta imagem. Esta imagem perturbadora se origina de uma passagem bíblica, onde Abraão descreve uma aparição no bosque de carvalhos de Mamre. Aqui Abraão se refere à Trindade como homens livres, um indivíduo levando a ideia de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram a mesma entidade, possivelmente compartilhando o mesmo corpo. Este tema iconográfico é conhecido como Trindade trifacial ou Trindade trifrontal. Às vezes é confundido com o termo Trindade tripla, mas isso seria incorreto, pois não tem cabeças livres, mas sim rostos livres. Esse tipo de imagem foi usado para explicar a doutrina da Trindade, uma crença cristã de que Deus é um ser único, existindo individualmente em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa crença foi formalizada no primeiro concílio da NNI em 325 e causou muita controvérsia ao longo da história. No início do período medieval, a Trindade com cabeças livres também foi usada representando Deus com 3 cabeças. No entanto, essa representação foi rapidamente descartada, porque criaturas de 3 cabeças eram populares em bestas, como visto nesta ilustração de Divina Comédia do final do século XIV. A Trindade trifacial ganhou popularidade mostrando Deus com 3 faces em uma cabeça. Esta representação foi influenciada por imagens antigas, como a deusa grega Reci, que tinha corpos ou cabeças livres para representar as fases, livres da lua, ou a mitologia na arte asiática representando Brahma, Vishnu e Shiva. No entanto, tanto a Trindade trifacial quanto a Trindade de cabeça livre foram vistas negativamente por teólogos e outros guardiões do cânone cristão, considerando-as monstruosidades. Finalmente, a oposição à representação chegou às autoridades eclesiásticas e, em 1563, no Concílio de Trento foi decidido que essas pinturas deveriam ser imediatamente removidas e queimadas para não deixar nenhum vestígio delas. Apesar dos esforços da Igreja para remover essas pinturas, era impossível esconder todas elas. Alguns artistas até decidiram que a melhor maneira de preservar suas obras era cobrir as 2 faces laterais e deixar apenas a face central visível. Um exemplo disso é a pintura de Gregório Vasques,
que atualmente está abrigada no Museu Colonial em Bogotá, Colômbia. Nesta pintura, o artista escolheu preservar sua obra pintando cabelos abundantes para esconder as duas faces laterais. Porém, quase 400 anos após sua criação, durante uma tentativa de restaurá-la, foi descoberto que o cabelo de Jesus havia sido pintado mais tarde. Ao remover essa tinta, foi revelado que Jesus tinha 3 faces na pintura original. Agora vou mostrar para vocês algumas pinturas muito raras que permaneceram escondidas por muitos anos. Algo bastante curioso sobre todas essas pinturas é que a grande maioria permaneceu anônima até hoje. E isso não é coincidência. O medo instilado pela Igreja em relação aos artistas que desafiaram suas doutrinas provavelmente os levou a apagar ou nem mesmo assinar suas obras por medo de serem punidos. Uma vez que a Igreja emitiu a ordem de queimar essas pinturas, os artistas foram forçados a esconder suas obras, levando-as para longe das grandes cidades e centros de poder eclesiástico. Assim, essas peças da arte encontraram refúgio em lugares remotos, onde a influência da Igreja não era tão dominante, permitindo que essas representações sobrevivessem apesar da censura. Um exemplo disso é a pintura que estamos discutindo, que foi redescoberta 500 anos depois, e seu criador permanece desconhecido. Tudo o que se sabe é que o artista pertencia à escola holandesa, e a pintura data por volta de 1500. A figura de Jesus nesta obra segue a iconografia do Salvator Mundi. A mão direita está levantada em um gesto de bênção, enquanto a mão esquerda segura o orbe do mundo encimado por uma cruz, simbolizando seu domínio e proteção sobre a terra. Isso é muito semelhante à famosa obra de Leonardo da Vinci. Ao fazer esse vídeo, se tornou inevitável para mim refletir sobre o número de obras-primas perdidas devido à censura imposta pela Igreja. Inevitável para mim refletir sobre o número de obras-primas perdidas devido à censura imposta pela Igreja. A Trindade trifacial de Jesus é apenas um exemplo de como as restrições eclesiásticas influenciaram a criação e preservação da arte. Quantas obras de valor artístico e histórico incalculável estão escondidas na escuridão, esperando para serem redescobertas? Ou pior, quantas obras foram destruídas ao longo da história por causa da censura da Igreja? Mas eu gostaria de saber sua opinião. Você acha que foi um erro censurar a arte, restringindo a expressão e criatividade dos artistas? Ou você acha que a Igreja desempenhou um papel fundamental em manter o respeito e a reverência pela figura de Jesus? Eu estarei lendo seus pensamentos nos comentários. Muito obrigado por assistir o vídeo até o fim. Não esqueça de deixar um like e inscreva-se para não perder os próximos. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!